Ok? Temos que arranjar melhores condições porque de vez em quando o telefone cai. Então, estamos nas nossas comemorações do 25 de Abril, estamos com esta obra e vamos para a parte Comunistas na Sombra. O Comitê Central do PCP reúne-se pela primeira vez na legalidade a 4 de maio, sábado, mas Álvaro Cunhal continua assaltado pela incerteza sobre as reais intenções de Spínola e da Junta de Salvação Nacional e, na dúvida sobre a evolução dos conhecimentos, manda que o partido mantenha na sombra alguma das suas mais importantes estruturas. Todo o aparelho comunista de Lisboa volta a mergulhar na clandestinidade. O PCP precisa de um partido aliado para a Revolução Democrática Nacional. A Comissão Democrática e Eleitoral, CDE, que no tempo de Marcelo Caetano era uma espécie de braço legal dos comunistas, pode ser um aliado seguro. Fiel à estratégia de Cunhal, a CDE transforma-se em partido político chamado Movimento Democrático Português, com a sigla MDP-CDE. O país está paralisado, não há governo, os ministérios sem direção política estão entregues a delegados da Junta de Salvação Nacional. Álvaro Cunhal propõe um modelo de governo provisório. Spínola toma posse a 15 de maio como Presidente da República e no dia seguinte cumpre-se a proposta de Álvaro Cunhal. O chefe de Estado dá posse ao primeiro governo provisório, chefiado por Adelino da Palma Carlos, respeitado catedrático de Direito, homem de esquerda liberal. Cunhal entra para o governo como ministro sem pasta. Mário Soares tem a pasta dos negócios estrangeiros. Mas o PCP e o fiel aliado MDP-CDE dominam os ministérios da Educação, do Trabalho e dos Assuntos Sociais. Por iniciativa do secretário de Estado do Trabalho, Carlos Carvalhas, ainda longe de imaginar que 2 décadas depois passará a história ao suceder a Cunhal, é fixado o primeiro salário mínimo, 3.300 escudos, o que corresponderá a valores de 2019, cerca de 450 euros. É garantida pela primeira vez à generalidade dos trabalhadores uma remuneração mensal mínima. O país vive em instabilidade, estalam greves, umas inspiradas pelo PS para desagrado do PCP, outras por iniciativa dos comunistas contra as intenções socialistas. Os saneamentos fazem parte do dia-a-dia, a extrema-esquerda organiza-se. O Presidente da República não poupa as palavras para caracterizar o estado do país. Anarquia política, descalabro nacional, indisciplina cívica. O Governo não tem, na prática, orientação própria. Trabalha de acordo com as linhas definidas no programa do MFA e esta dependência mortifica tanto o Presidente Spínola como o Primeiro-Ministro Palma Carlos. O programa do MFA prevê que as eleições para a Assembleia Constituinte tenham lugar dentro de um ano. Os deputados estão então eleitos um ano depois a nova Constituição. Votariam um ano depois a nova Constituição. Só depois seriam eleitos o Presidente da República e o Parlamento, de onde nasceria o primeiro governo constitucional que organizaria as eleições autárquicas. Até lá, o Presidente da República seria nomeado pela Junta de Salvação Nacional e o país governado por executivos provisórios. O Primeiro-Ministro propõe ao Presidente alterar este estado de coisas, o que redundaria numa segunda revolução. Spínola concorda. Convoca o Conselho de Estado, o único órgão competente para aprovar as mudanças, para a tarde de 5 de julho, numa sexta-feira. O chefe de governo expõe o seu plano ao Conselho de Estado. Palma Carlos está nas suas 7 quintas, como se estivesse a dar uma lição na Faculdade de Direito. O chefe de governo pretende reforçar o seu poder e o de Spínola. Propõe que primeiro seja eleito o Presidente da República. Ao mesmo tempo, seria referendada uma Constituição provisória. Extinguia-se a Junta de Salvação Nacional e a Comissão Coordenadora do MFA. As eleições autárquicas teriam lugar em finais do ano. E as eleições para o Parlamento apenas seriam organizadas lá para outubro ou novembro de 76, um ano e meio depois do que estavam previstas. Se a proposta de Palma Carlos fosse adiante, o regime, na ausência de um Parlamento livremente eleito, seria transformado num presidencialismo praticamente absoluto. Ninguém no Conselho de Estado defende a proposta. O próprio Spínola, surpreendido pelo desagrado da totalidade dos conselheiros, não se empenha por aí na defesa da iniciativa do Primeiro-Ministro. A proposta é chumbada por unanimidade. Uma semana depois da derrota do Conselho de Estado, a 11 de julho, Palma Carlos demite-se e com ele cai o governo.
Spínola convida para formar governo um dos seus oficiais da Guiné, o coronel Firmino Miguel, até aí Ministro da Defesa, que declina a missão. O Presidente da República pede à Comissão Coordenadora do MFA que lhe indique nomes para a chefia do governo. São sugeridos 2 militares, o Major Melo Antunes e o Coronel Vasconcelos. Spínola escolhe Vasconcelos com o argumento de que Melo Antunes está demasiado próximo do PCP. Não acredita que um coronel tirocínado a um passo de estrelas e oficial-general como Vasconcelos possa ser comunista, pecado que ele desconfia pertencer aos militares mais novos. Vasconcelos forma um governo de coligação, PS, PPD e PCP, ainda assim com descrente domínio comunista. Na tomada de posse, o presidente Spínola apela pela primeira vez a uma maioria silenciosa. Ou a maioria silenciosa deste país acorda e toma a defesa da liberdade, ou 25 de Abril terá perdido perante o mundo a história e nós mesmos o sentido da gesta heroica de um povo que se libertou a si próprio. Spínola pretende mobilizar